Zé Boto chega ao Brasil amanhã cedo e a 1 hora tem entrevista coletiva marcada. Ele vai falar com a nação rubro-negra pela primeira vez como diretor técnico do clube. E sim, ele vai falar tatiquês. E vocês têm que ter um pouquinho de paciência e não ficar cornetando o fato dele usar alguns termos aí mais técnicos. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir aqui para a análise, para o conteúdo, para o debate de hoje, eu quero pedir para você deixar o seu like no vídeo. Não esqueça do like, que é muito importante para a gente poder engajar esse conteúdo aqui, chegar para mais gente. A sua inscrição também é muito importante aqui no canal. Se inscreva no canal falando de tática para a gente poder também crescer aqui dentro do YouTube, dentro da plataforma, que é muito importante para o nosso trabalho. E quero deixar também mais um recado importante. Se você pensa em entrar em 2025 com uma nova profissão, como profissional de cursos do Laboratório do Futebol é uma ótima opção. São 3 cursos explorando o jogo, minha primeira renda com futebol e edição de vídeo, que você vai adquirir conhecimento para analisar futebol, vai ter a capacidade de analisar os fenômenos técnico-táticos que acontecem no jogo, vai aprender a editar vídeos, transformar esse conhecimento num conteúdo interessante, e com o curso Minha Primeira Renda com Futebol você vai aprender a monetizar esse conhecimento. É uma ótima porta de entrada para você que pensa em ganhar dinheiro com futebol. Recomendo demais, tá barato, tá na promoção. Para você adquirir o seu curso com desconto, você vai entrar aqui na descrição do vídeo ou então no comentário fixado e vai acessar o link que está disponível para você. Volto a dizer, para você que está pensando de repente ou em mudar de carreira ou então começar uma carreira no futebol, recomendo demais esse combo de cursos. Gente, vamos lá então direto ao assunto. José Boto é um português e em Portugal produz-se muito conhecimento sobre o jogo. Artigos científicos, diversos conteúdos sobre o jogo. Há muita produção de conteúdo sobre o jogo. Há muito estudo sobre o jogo. Há, inclusive, em Portugal, universidades como a Faculdade de Desporto do Porto. Há cursos espalhados pelo país em universidade de pós-graduação, espalhados por Portugal inteiro. Portugal é o país que mais produz conhecimento sobre futebol, registrados em artigos, enfim. É um país realmente que produz muito conhecimento sobre o jogo. E essa produção de conteúdo sobre o jogo, essa produção de artigos científicos, essa produção de estudos sobre o jogo, tornou Portugal um grande celeiro de técnicos. Você vê técnicos portugueses espalhados pelo mundo, pela Europa, pelo mundo inteiro. Inclusive no Brasil. A gente teve os casos de maior sucesso, como o do Jesus, como o do Abel Ferreira, agora o Arthur Jorge, outros que não tiveram tanto sucesso assim, outros que tiveram relativo sucesso. A Inglaterra, né, a Premier League, gosta muito de importar esses técnicos portugueses. Você tem hoje, por exemplo, lá o Marco Silva, que está no Fulham. Você tem o Rubem Amorim, que está no Manchester United. Mas você já teve outros tantos, no Espírito Santo, enfim. Você tem agora o Vitor Pereira, no Wolverhampton. E esses caras espalhados pelo mundo. Você teve o Leonardo Jardim fazendo um bom trabalho também em outros momentos. Teve uma série. Você tem o Carvalhal, que também é um técnico muito conceituado. Tem muitos e muitos casos de trabalhos de técnico português, uns melhores, uns com mais sucesso, outros nem tanto, faz parte, é assim que funciona, nem todo mundo vai ter um sucesso estrondoso, mas essa produção de conhecimento que há em Portugal faz com que os técnicos portugueses sejam muito respeitados, e de fato há uma cultura do estudo sobre o jogo em Portugal, o que acaba produzindo muitos técnicos. Isso é legal pra caramba, não dá pra gente achar isso ruim, né? E aí, esses termos que são usados por lá vão se espalhando pelo mundo. E aqui no Brasil, especialmente, como é a mesma língua, a gente fala português assim como eles, isso acaba penetrando ainda mais. E aí, esses termos como amplitude, profundidade, transição, que muita gente usa aqui no Brasil só para mostrar que conhece um pouco sobre o jogo, para falar difícil, a gente percebe logo quando a pessoa está só querendo falar difícil, ou quando ela de fato fala sobre aquilo com propriedade. E os termos técnicos, a gente percebe, quando esses caras que vêm de Portugal e chegam aqui no Brasil, que eles falam isso com naturalidade, porque tá no dia a dia desses caras. O José Boto foi um treinador, muitos anos scout, hoje é um diretor técnico, então esses termos fazem parte do dia a dia dele. Ele usa isso todo dia, o tempo inteiro, então fica muito difícil dele simplesmente largar isso, porque aqui no Brasil existe uma resistência ao tatiquês, e aí o pessoal fica falando, tá vendo? Esse cara vem de lá para mostrar que conhece o jogo, aí fica falando esses termos. Não é isso. Esses termos são usados na literatura portuguesa, e quem estuda muito sobre o jogo, quem vive muito o jogo, especialmente os portugueses, falam essa terminologia o tempo todo.
E são termos, gente, que eles existem para poder facilitar a comunicação e não dificultar, para padronizar certas coisas, para poder resumir. Às vezes você vai ter que explicar uma situação com 4, 5 palavras, com uma frase inteira, você resume aquilo numa palavra ou duas. Então, serve para, de fato, facilitar a comunicação. Só que, como vem de Portugal e ainda existe alguma resistência aqui no Brasil, tem muita gente que fica torcendo o nariz, falando, aí, tatiquês, coisa chata e tal. Eu entendo que, para muita gente, pode não ser algo que faça sentido, porque, de fato, tem muito mais a ver para quem vive isso. Eu, por exemplo, aqui, para falar do meu caso, eu também me pego muitas vezes falando alguns termos aqui, mas eu uso os termos mais simples que o pessoal está mais acostumado. Então, eu sinto que eu consigo me comunicar aqui, minimamente, aqui no canal, usando somente os termos mais comuns aí, que o pessoal está mais acostumado. Profundidade, amplitude, enfim. Primeira fase de construção, a gente às vezes usa, mas eu procuro, por exemplo, usar a saída de bola, que é a primeira fase de construção. Então a gente tenta ir se comunicando, mas para quem vive isso no dia a dia, para quem está acostumado com isso há muitos e muitos anos, tanto lendo, quanto estudando, né? Quanto também no dia a dia, para falar sobre isso com seus pares em Portugal, por exemplo, onde o José Boto trabalhou por tanto tempo, isso faz parte do dia a dia das pessoas. Então não adianta a gente, por exemplo, querer falar assim, mas ele vem com esses termos aqui, ele tem que se esforçar para se comunicar melhor. Faz muito parte do dia a dia do cara, então ele não consegue se livrar disso assim tão fácil, sabe? Simplesmente porque as pessoas querem que ele se comunique melhor e porque alguns termos não são tão conhecidos aqui e isso soa como uma coisa meio arrogante, então ele tem que parar de falar do dia para a noite, porque há uma resistência aqui no Brasil sobre isso, e porque fica essa coisa de que não está se comunicando bem. Não é por aí. Então esse vídeo aqui hoje é realmente para pedir um pouquinho de calma com o tatiquês do amigo. Eu sei que eu falo para pouca gente, meu canal ainda está crescendo, a gente está formando aqui uma audiência, mas se a gente puder espalhar um pouquinho essa mensagem, você que está assistindo esse vídeo, poder ajudar no seu grupo de WhatsApp, em casa, no trabalho, na praia, enfim, né? Onde você está aí falando sobre Flamengo, sobre futebol, se você puder levar essa mensagem aí para os seus amigos de alguma forma, acho que isso vai... o famoso efeito maré, a gente vai espalhando essa mensagem. Não adianta a gente querer condenar, ficar com essa coisa que até beira um pouco a xenofobia em alguns momentos. Que esse tatiquês é muito chato. Não adianta, a gente precisa entender o contexto. O cara não tá falando tatiquês porque ele quer ser um arrogante, que quer mostrar que ele entende de futebol. É porque isso faz parte do dia a dia, do cotidiano do cara. Então, ficar batendo nisso é uma besteira. É dar murro em ponta de faca, como dizia minha avó. Então, vamos com calma, vamos entender. Existe até a possibilidade dele não falar tatiquês amanhã, porque existe a chance de nenhuma pergunta ser sobre tática. Tomara que tenham perguntas sobre táticas na coletiva de amanhã. Tomara que ele consiga falar sobre o jogo, porque ele entende muito sobre o jogo, e ver o José Boto falar sobre o jogo é sempre muito legal. Para quem gosta, obviamente. Então, tomara que tenham perguntas táticas, e aí, se ele usar alguns termos, vamos com calma, não tem aquele meme, torcedores, calma. Então, torcedores, calma, vamos com calma. Não vamos começar a querer criar uma resistência com o cara porque ele usa esses termos, porque isso é besteira. Isso é balela, tá? O que importa é o trabalho que ele vai fazer e não um termo ou outro que ele vai usar que é um pouco mais difícil de entender para quem não está tão acostumado com o estudo sobre o jogo. Combinaram? Então, vamos levar essa mensagem para mais gente, vamos espalhar isso aí nos nossos grupos de WhatsApp, vamos levar isso para nossas rodas de conversa, seja onde for, beleza? Posso contar com vocês nisso aí? Então tá bom. Obrigado mais uma vez pela audiência. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e aproveita o combo de cursos profissional do Laboratório do Futebol. Vale muito a pena, tá na promoção. Então entra aqui na descrição do vídeo, acessa o link e garanta o seu. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui.